HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Bem-vindo a este novo programa de DX HCJB. Receba um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. Todos temos em casa coisas que podemos utilizar no caso de passar mal, principalmente quando temos crianças em casa ou também quando somos um pouco precavidos e temos em casa uma caixa de primeiros socorros. Mas poucos sabemos quando surgiram estes medicamentos. Bom, a vaselina é este produto de parafina fino que utilizamos sobre a pele. Surgiu em 1879 em Brooklyn. O enxuague bucal, o mais conhecido como Listerine, surgiu em 1880 em São Luís. Os curativos, ou Band-Aid, ou como chamamos em espanhol de curita, surgiram em 1921 em Nova Jersey. O Menthol, ou também conhecido como Vic Vaporub, surgiu em 1905 em Carolina do Norte. E o tão popular e necessário desodorante para evitar o suor surgiu no ano 3500 a.C. no Oriente Próximo. E também para evitar o suor, o antiperspirantes, como chamamos em espanhol, surgiram em 1888 nos Estados Unidos. E os antiácidos também surgiram no ano 3500 a.C. na Suméria. O popular Alka-Seltzer surgiu em 1931 em Estados Unidos. E as pílulas para a tosse no ano 1000 a.C. no Egito. E não sei se quem gostam tanto de ficar bronzeados com o sol, sabem que esses produtos nasceram na década de 1940 nos Estados Unidos. Os colírios para os olhos no ano 3000 a.C. na China. E os laxantes no ano 2500 a.C. no Oriente Próximo. Os estimulantes, que infelizmente muitas vezes são tão mal usados, nasceram na China no ano 2727 a.C. A aspirina, que é utilizada não somente para as dores de cabeça, senão também para controlar muitas doenças do coração, nasceu na década de 1860 em Alemanha. A nossa lembrada amiga Carla Brown, que também formou parte do Departamento de Língua Portuguesa, compartilhou conosco uma mensagem muito bonita que tem por título O que é necessário ter na caixa de primeiros socorros. Esta mensagem nos diz que na caixa de primeiros socorros é necessário ter um palito, um elástico, um curativo, um lápis, uma borracha, um chiclete, um chocolate Kiss e um saquinho de chá instantâneo. Mas para que nos servem este tipo de coisas? Bom, o palito nos serve para lembrar-te de escavar nos demais todas as qualidades que tem.
O elástico, para lembrar-te de ser flexível, já que as coisas e as pessoas nem sempre são da maneira como tu queres que sejam. Curativo, para ajudar-te a curar aqueles sentimentos feridos, tanto os teus como os dos demais. Lápis, para que anotes diariamente todas as tuas bênçãos, que são muitas. Borracha, para lembrar-te que todos cometemos erros e não acontece nada. Chicle, para lembrar-te de grudar em tudo aquilo que podes esquecer. Adiante com teu esforço. Um chocolate Kiss, para que te lembres que todo mundo necessita um beijo e um abraço diariamente. E finalmente o saquinho de chá. Para quê? Para que te tomes um tempo, relaxes e faças uma lista de tudo o que tens e de tuas bênçãos diárias. Não te esqueças que, assim como você muitas vezes se sente sozinho, muitas pessoas a teu redor também se sentem sozinhos, mesmo rodeados de muitas pessoas. Compartilha o saquinho de chá com outros e você vai ganhar amigos, vai ser uma bênção para outros e também vai receber muitas bênçãos. Este é o programa de XHCJB que chega até você desde Quito, no Equador. Você pode nos sintonizar na frequência de 9.745 kHz no horário matutino. À tarde, em 15.295 kHz nos 19 metros. E à noite, com duas frequências cobrindo o Brasil, 11.920 e 12.020 kHz nos 25 metros. Mesmo que não é uma surpresa saber que os ouvintes têm muito interesse no que tem a ver com as antenas, tem sido muito grato receber alguns e-mails e comunicações solicitando maiores informações sobre o assunto tratado na semana passada, no qual o nosso amigo Francisco Rodão Turelli, por intermédio do Boletim de X, nos compartilhava a respeito das suas dificuldades com a instalação de antenas e mencionava a criação dele, que era uma antena que ele chamou de nome de antena foguete. Alguns ouvintes nos têm solicitado informação a respeito desta antena. Temos revisado os informativos enviados pelos nossos amigos do DX Clube do Brasil e dos artigos publicados no Boletim Atividade DX que temos em mãos e não temos achado algum que tenha o título de antena foguete. Mas encontramos um artigo do mesmo autor, Francisco Rodão Turelli, que tem por título uma antena muito simples e eficiente para ondas curtas e FM. Assim, Francisco Rodão Turelli nos disse uma antena muito simples e eficiente para ondas curtas e FM. E este artigo foi publicado no Boletim Atividade DX, número 190, de maio do ano 2000. Para melhorar minhas escutas de rádio, durante muito tempo estudei sobre antenas. Porém, encontrava sempre soluções complicadas. Naqueles tempos, lá no interior do estado de São Paulo, onde eu residia, era difícil encontrar o material necessário para montar antenas, pois a maioria delas eram de construção sofisticada. Até mesmo necessitavam de tubos de alumínio e aquele meu sonho sempre era adiado. Cá entre nós confesso que fiz até algumas tentativas sem menores fundamentos científicos, como por exemplo colocar um chumaço de bombril na antena telescópica ou ficar segurando com a mão durante o tempo todo a antena do meu receptor. Tudo para melhorar a intensidade na tentativa de escutar e pegar aquele raro de X. Bastava tirar a mão da antena e a intensidade do sinal diminuía. Então voltava novamente a segurar numa rotina enfadonha e pouco sábia. Foi então quando definitivamente resolvi o problema usando o princípio simples da antena de 1/4 de onda.
é que eu sempre tive, desde os meus tempos de adolescência, uma preferência de escuta da banda internacional dos 13 metros de broadcasting, pois esta, durante o período da tarde, chega em estações com sinal bastante forte. De manhã havia as emissões da VOA e da BBC para a América Latina. Porém, essa banda é muito inestável, afetada por variações diárias na propagação e até mesmo por aquelas advindas do ciclo sazonal e também pela atividade solar. Este tem um período de 11 anos. Inicialmente construí uma antena de 1/4 de onda para a banda dos 13 metros. Seria muito simples, bastaria um pequeno pedaço de fio encontrado na bagunça entre as minhas sucatas. 1/4 de onda em ondas curtas. A antena de 1/4 de onda tem a vantagem de possuir uma impedância própria adaptada para ser conectada na entrada de antena da maioria dos receptores comerciais. Basta ter um pedaço de qualquer fio de cobre cortado em um comprimento exato e ela já estará funcionando. Pode ser improvisado, ainda que temporariamente, com aquele arame de aço, apenas para testes até ser substituído por um fio de cobre. Como o próprio nome diz, trata-se de uma antena que tem a longitude de 1/4 de onda. Para calcularmos seu comprimento ideal, usamos a fórmula 300 sobre F, isto sobre 4, onde F é a frequência em megahertz, escolhida preferencialmente aquela que fica bem no meio da banda a qual queremos escutar. Por exemplo, se a frequência de escuta é a banda dos 13 metros, então escolhemos uma frequência próxima ao centro da banda e seria no torno de 21,5 MHz. A partir daquela fórmula acima, fazemos o cálculo. 300 dividido para 21,5 é igual a 13,95 metros. Para concluir, 13,95 dividido para 4 é igual a 13,4 metros. Este é um pequeno pedaço de fio, suficiente para ter uma antena de alta eficiência para a banda dos 13 metros. Se não possuirmos um fio desse comprimento, podemos improvisar, usando vários em série, sendo então um soldado até chegarmos ao comprimento necessário. Deve-se sempre escolher o melhor lugar para que a antena seja ligada no seu rádio. Se você já tiver no receptor uma tomada para a entrada da antena, tudo estará resolvido. Porém, se isso não for possível, pode ligá-la através de uma garra jacaré à própria antena telescópica. Então, deverá estar retraída e nos cálculos não devemos esquecer de se substituir o comprimento dessa antena, que já vem embutida de fábrica, dentro do próprio receptor. A única restrição é que a outra ponta da antena fique longe de paredes e obstáculos, pelo menos uns 30 centímetros. Esta ponta deve ser amarrada a um isolador, que pode ser um improvisado pedaço de plástico ou um fio de linha de pesca, etc. A antena pode ficar na horizontal ou na vertical, dependendo da disponibilidade de espaço dentro do shack. Mas vem a pergunta. Para escutar a banda dos 16 metros, eu precisaria de construir uma outra antena? Não necessariamente. Para esta outra banda, os cálculos dão um comprimento de 4,2 metros. Bastaria então, através de uma curta garra jacaré, conectar a já existente antena de 3,4 mais 83 centímetros, e ela operará então na banda dos 16 metros. Para voltar aos 13 metros, basta desconectar a garra jacaré. Assim por diante. Poderemos improvisar esta antena para operar também em outros segmentos de ondas curtas. Porém, abaixo da onda dos 19 metros, o fio ficará cada vez mais comprido até que não caberá mais no interior da casa. 1/4 de onda em FM. A ideia da construção da antena de 1/4 de onda pode ser aplicada facilmente ao nosso receptor de FM e torná-lo mais sensível para as escutas de DX nesta banda. Se você tem um receptor de FM que possui uma antena telescópica o suficientemente comprida, poderá então ajustá-la exatamente para ela operar com 1/4 de onda. Para tanto, faça os mesmos cálculos mencionados acima.
usamos inicialmente uma fita métrica de costura para deixarmos a antena telescópica no comprimento exigido, repetindo sem esquecer de acrescentar na medida o pedaço da antena telescópica que já está embutida dentro do receptor. Pessoalmente, uso em FM um outro truque para ajustar o comprimento da antena. Sintonizo uma estação de FM que está chegando com sinal fraco e vou ajustando o comprimento da telescópica até que eu tenho o máximo de intensidade na captação. Para descobrir se a antena está funcionando com um bom desempenho, coloco o dedo indicador na ponta lá de cima, mais distante do receptor. Ao fazer isso e observar então uma acentuada queda do sinal, significa que a antena está sintonizada em 1/4 de onda. Nos meus testes das escutas de FM, foi usado um aparelho da marca Motorradio. Este possui uma antena telescópica suficientemente para os testes. O nosso amigo Roldan Turelli também nos dá algumas contraindicações. Esta antena, se usada em certos aparelhos, pode não apresentar qualquer melhora na recepção, isto pela diversidade de equipamentos encontrados no mercado. Por exemplo, se neles houver qualquer defeito de componente que precisa de reparos, ou se no projeto já vindo de fábrica não seja compatível com o de um receptor de razoável qualidade. Portanto, inicialmente com cautela, para evitar desperdícios, usamos material apenas de sucata para fazer os testes iniciais. Comprovado a eficiência, partimos então para materiais mais adequados. Por exemplo, pode-se construir uma destas antenas para a banda dos 13 metros, e então você a compara com a sua já existente. Caso a antena de 1/4 de onda esteja com bom desempenho, ela captará nesta banda muito mais ruído elétrico das redondezas, como aquele provocado pelas velas de ignição dos motores dos automóveis que passam na rua. Um sinal nítido de alta sensibilidade. Testes com a antena de 1/4 de onda. Com os testes iniciais em ondas curtas, ficou claramente demonstrado que essa antena tornava o radioreceptor bastante sensível. Para finalizar meus testes, usei a antena de 1/4 de onda conectada ao meu receptor Sony ICF-2010, na tentativa de captar harmônicos dos transmissores das estações internacionais de broadcasting. Esses harmônicos são espúrios dos transmissores e são emitidos em potência extremamente baixa, muitas vezes impossível mesmo de serem medidos pelos instrumentos dos engenheiros responsáveis pela manutenção das emissoras, mas o suficiente para alcançar longas distâncias. Os harmônicos escapam daqueles emissores com potências baixíssimas, muitas vezes na casa dos miliwatts, 1000 vezes menores que 1 watt. Outros em microwatts, 1 milhão de vezes menores que 1 watt, e podem ser detectados até milhares de quilômetros de distância, desde que haja uma boa propagação e tenhamos também um bom sistema de recepção ajustado para a máxima sensibilidade. Com o uso dessa antena, foi possível captar harmônicos da BBC de Londres, transmissores na Ilha de Ascenção, Rádio França Internacional, Guiana Francesa, e Deutsche Welle na ilha de Antigua. E aqui vem o informe com o nosso amigo Célio Romães. Aqui em Porto Alegre, a cidade de Parintins está situada na ilha de Tupinabarana, no rio Amazonas. É famosa pelo seu festival folclórico. Parintins também está presente nas ondas curtas. A Rádio Alvorada transmite na frequência de 4.965 kHz e pode ser captada a partir de 9 horas no tempo universal. A dica de Paulo Roberto e Souza. E a Rádio Canadá está de concurso novo. Os ouvintes devem escrever para a emissora qual o significado da palavra Canadá. A dica é de Oséias Fantinelli. E a programação em inglês da Rádio Paquistão foi captada na Argentina.
Arnaldo Slain ouviu a emissora a partir de 11 horas e 44 minutos UTC nas frequências de 15.625 e 17.500 kHz. E o programa Mundo Solidário da Rádio Exterior de Espanha recebeu o prêmio Manos Unidas. É fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de 8 anos em prol das missões humanitárias que buscam um mundo melhor. Mundo Solidário pode ser sintonizado diariamente às 2 horas UTC em 9.620 e 15.150 kHz. E a Rádio Santec transmite programas em espanhol via Tadjiquistão. É mais uma oportunidade para conseguir confirmação deste país dificilmente ouvido no Brasil. A emissão é de segunda a sexta-feira, a 1h50 no tempo universal, na frequência de 11.510 kHz. A dica é de Rubens Ferraz Pedroso. E mais notícias do mundo das ondas curtas você confere no boletim do DX Clube do Brasil. A filiação ao clube é primordial para conhecer novos horizontes no mundo do rádio. Escreva para Caio Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. De Porto Alegre, Célio Romais. Aqui, Nações Unidas, Nova York. A enviada especial do secretário-geral da ONU, Catherine Bertini, retornou de uma visita de 8 dias aos territórios ocupados da Palestina, onde realizou uma avaliação detalhada da situação humanitária na região. There is no disagreement about what we found by any sides. There is a very serious, potentially very severe humanitarian situation. Bertini afirmou que a população palestina se encontra à beira de um desastre humanitário se o acesso para a distribuição de alimentos, água e medicamentos não for facilitado. A enviada especial do secretário-geral da ONU falou que o controle exercido pelo governo de Israel na região está colocando em risco a vida de mulheres grávidas e pacientes em condições críticas de saúde. Casos de desnutrição foram também confirmados pelas ONGs atuantes na região. Bertini advertiu que o governo israelense deve tomar medidas imediatas para que o dia a dia da população palestina retorne à normalidade e para reverter a espiral de pobreza e violência que assola a região. A Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável contará com a participação massiva de todos os setores da sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, a delegação do Brasil inclui representantes do governo, do setor privado e mais de uma centena de organizações não governamentais. O setor empresarial brasileiro tem tido uma atuação importante no desdobramento das discussões para implementar a Agenda 21. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, será representado por membros do empresariado brasileiro. Uma das questões mais delicadas da Cúpula para o Desenvolvimento Sustentável é a questão do financiamento para implementar as recomendações da Agenda 21, segundo o presidente do Conselho Empresarial Brasileiro, Fernando Almeida. Esse é um dos temas mais delicados, para Joanesburgo. A sensação é uma sensação de um certo medo de um retrocesso em relação a Rio 92. Apesar de ter havido, pelos países desenvolvidos, um certo avanço, um certo comprometimento, o que se sabe é que o acordo que foi firmado aqui no Rio, assinado por todos os chefes de Estado, que definia a transferência de 0,7% do Produto Nacional Bruto desses países para os países em desenvolvimento, não só caiu brutalmente, não chegou nem a 0,2%, como caiu em relação a 10 anos atrás. Fernando Almeida, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O Programa Mundial da Alimentação, o PAN, acaba de colocar um link na sua página na internet para angariar fundos para acabar com a fome. Com um simples clicar, os internautas agora poderão realizar doações através da rede. O endereço do site do PAN é www.wfp.org. Encerrada esta semana a sessão extraordinária do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres na sede da ONU em Nova York. Especialistas em questões de gênero avaliaram vários relatórios durante este encontro extraordinário do CEDAW, entre eles o da Grécia. Embora progressos tenham sido realizados para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, existe ainda muita discriminação. Segundo a representante do Secretariado para a Igualdade de Gênero da Grécia, FB Koubalta, o país
ratificou a Convenção da ONU para a Proteção dos Direitos da Mulher e o Protocolo Opcional em 2001. Estes avanços legislativos permitiram o estabelecimento de um comitê interministerial e a alocação de pelo menos 1/3 dos postos de alto escalão da administração pública para mulheres. O governo da Grécia apresentou dados que demonstraram que atualmente 61% dos formandos nas universidades são mulheres. Mas Regina Tavares da Silva, especialista em questões de gênero do governo português, afirmou que apesar das mulheres apresentarem qualificações acadêmicas muitas vezes superiores, a discriminação das mulheres no mercado de trabalho ainda é pervasiva em muitos países. Há um enorme contraste entre a qualificação das mulheres, que são, de uma maneira geral, mais elevadas as qualificações das mulheres do que dos homens em muitos países do mundo. Isto é um traço que se repete e depois não há um ajustamento destas altas qualificações com a situação no mercado de trabalho, em que, de uma maneira geral, têm estatuto inferior, estão nas escalas pior remuneradas, têm maior desemprego, têm maiores dificuldades no trabalho, designadamente em resultado das suas responsabilidades familiares, por aí adiante. E isto é profundamente injusto, mas isto acontece em muitos países de muitas áreas do mundo. Doutora Regina Tavares da Silva, assessora do governo de Portugal para questões de gênero, da sede da ONU em Nova York, Maiara Fagundes. Agradecemos a sua participação em nosso programa de hoje. Será até a próxima semana. Não esqueça de enviar o seu informe de recepção ao programa de XHCJB, HCJB A Voz dos Andes. Caixa Postal 1717691, Quito, Equador. Ou ao programa de XHCJB, HCJB A Voz dos Andes. Caixa Postal 16.050, Curitiba, Paraná. O CP 81.611-970. Essas belas melodias com um som tão brasileiro foram da autoria do grupo Banda Salvador, do Bom Pastor, música cristã para louvar a Deus. E para encerrar o nosso encontro de hoje, deixo com vocês a melodia que tem por título Salvador, Bahia.